Olá pessoal, sou a Rosângela Gomes, estudante do curso de Ciências Contábeis, e eu vim aqui apresentar para vocês o nosso trabalho que foi aprovado no 14º Comicic 2020, Comportamento da execução orçamentária dos gastos públicos em períodos de crise e prosperidade econômica nos estados e no Distrito Federal. A nossa questão-problema se deu de como se comportou a execução orçamentária nesse período, de 2010 a 2018, que compreendeu o período de recessão e o período também de prosperidade econômica. No referencial teórico, nós trouxemos a discussão de alguns autores como Neduziak e Correia, que enfatizam as questões da problemática dos gastos públicos no Brasil, que aumenta significativamente ao longo do tempo. Na nossa metodologia, nós tivemos o trabalho baseado na análise descritiva, documental, bibliográfica e mista, pois nós também tivemos a análise descritiva de dados. O nosso objeto de análise está baseado nas despesas correntes de capital e nos grupos de natureza de despesa a quais ela pertence, durante esse período de 2010 a 2018. Na primeira tabela, com relação à análise de dados e resultados, nós trouxemos aqui a evolução anual dos gastos públicos e podemos perceber que a despesa corrente ela tem um gasto muito maior em relação à despesa de capital. Já a tabela 2 fala da evolução encadeada dos gastos públicos, ou seja, de 2010 a 2018, período total, 2010 a 2013, prosperidade econômica, e 2014 a 2018, período de crise econômica no país. A tabela 3, ela fala da estrutura da execução orçamentária por categoria econômica dos grupos de natureza de despesa, e aí são os grupos de corrente e capital que estão detalhados. Pessoal em cargos sociais, juros em cargos da dívida, outras despesas correntes, investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida. E aí nós podemos perceber que de um total de 100%, por exemplo, em 2010, 85% das despesas elas foram concentradas nas despesas correntes. E assim vai até 2018, período de crise econômica no país, em que apenas 7,65% dos gastos públicos no país foram concentrados nas despesas de capital, enquanto que quase 93% estão concentrados nas despesas correntes. Na tabela 4, a análise da estrutura da execução orçamentária fala que as despesas correntes ela também está concentrada nas despesas com mais efetividade no país. Já na análise do comportamento dos indicadores, ou seja, aqueles indicadores que nós criamos com a análise descritiva, nós podemos entender que a mediana, a média e o desvio padrão está também concentrado significativamente nas despesas correntes no país. Os grupos de execução dos gastos com pessoal e encargos sociais ele está concentrado numa média superior à média das despesas de capital. Na tabela 7, os gastos com outras despesas correntes também está concentrado em todos os períodos, a maior parte dos gastos públicos no país. Já na tabela 8, a execução dos gastos com investimentos, ela é bem inferior aos outros gastos com despesas correntes. Na tabela 5, a execução dos gastos com pessoal em cargos sociais, a gente pode perceber a grande concentração de despesas no país. Na tabela 9, despesas com investimentos financeiros, o gasto é bem pífio, bem ínfimo em relação aos outros gastos públicos. Na tabela de amortização da dívida também, os gastos públicos não têm uma grande concentração. Nas considerações finais, nós podemos perceber que as despesas correntes são os gastos mais executados em todo o período pesquisado, tanto nesse 2010 a 2018, quanto também os períodos anteriores, se nós formos estudar a história do país nos gastos públicos. De modo oposto, o gasto com capital apresenta tímida participação na composição dos gastos públicos orçamentários executados, diminuindo ao longo do tempo. Para os 6 grupos de natureza de despesa dos gastos públicos, constatou-se que a maior concentração dos gastos públicos foi com pessoal em cargos sociais, o que gera uma grande discussão no país até hoje. Outra consideração importante é que os gastos como investimentos declinaram, acompanhando e evidenciando a insuficiente preocupação dos governos nesses períodos com a execução de novas obras públicas destinadas à necessidade da sociedade